Neste vídeo vamos demonstrar um teorema que assegura a existência da matriz de uma transformação linear. Além disso, vamos demonstrar que existe um isomorfismo entre o espaço vetorial de todas as transformações lineares e o conjunto das matrizes. Com isso, nós poderemos afirmar que uma transformação linear essencialmente é uma matriz. E o teorema é esse daqui. Dado um espaço vetorial V n-dimensional, ou seja, possui dimensão n, e W um espaço vetorial m-dimensional, ou seja, com dimensão m, e seja beta uma base de V e alfa uma base de W. Então, para cada transformação linear T que vai de V em W, vai existir uma matriz de ordem m por n, que nós vamos denotar dessa forma, né? T entre colchete de beta para alfa. E essa matriz nós chamamos de matriz da transformação linear com relação às bases beta e alfa. E uma propriedade interessante que relaciona, né, as coordenadas do vetor imagem e essa matriz da transformação linear é essa relação aqui. Ela diz que as coordenadas do vetor t de v na base alfa é igual ao produto da matriz da transformação linear com as coordenadas do vetor v na base beta. E mais ainda, essa aqui é a parte em que nós temos o isomorfismo. Fixadas essas bases, né, beta de V e alfa de W, essa aplicação φ, que vai do espaço das transformações lineares no espaço das matrizes M, N por N, que associa a cada transformação linear a sua matriz da transformação linear, é um isomorfismo. Ou seja, essa aplicaçãozinha φ, ela é que é nosso isomorfismo. Tá? E vamos demonstrar esse teorema com todos os detalhes. Tá, vamos fazer aqui uma demonstração. Então, primeira coisa que eu vou fazer é considerar as bases, tá? Sejam beta igual a V1 até Vn, tá certo? A base beta ele tem n elementos porque a gente sabe que V é n-dimensional. E alfa igual a W1 até Wm, tá? Isso porque a gente sabe que o nosso W é m-dimensional. Então, inicialmente, vamos demonstrar a existência dessa matriz, tá? Então, como é que essa matriz ela é construída? É da seguinte forma, você faz assim, você está saindo de V, né? Então, você aplica T nos elementos da base de V, ou seja, você faz T de V1, T de V2, até chegar em T de Vn. Daí, esses elementos, T de Vi, estão em W, portanto, podem ser escritos como combinação linear dos elementos da base alfa. Portanto, aqui ó, eu vou denotar da seguinte forma, A11 W1 mais A21 W2 mais, aí isso vai até AM1 WM, tá certo? E aqui vai prosseguindo, aí aqui quando você tiver nesse termo T de Vn, você vai ter A1N W1 mais A2N W2 mais, aí você vai até o último, AMN WM. Aí agora eu vou definir quem é que vai ser essa matriz da transformação linear. Ela vai ser essa daqui, ó. A matriz da transformação linear é definida como sendo a matriz em que cada coluna é dada por esses coeficientes aqui que acompanham essa combinação linear com esses elementos da base. Então, por exemplo, esses coeficientes aqui que dão a distribuição na base alfa de T de V1, né, quando você juntar ó, todos esses coeficientes aqui, isso aqui vai dar a primeira coluna. Tá? Quando você olhar T de V2, vai ser a segunda coluna, T de V3, a terceira coluna. Então, esse último aqui, T de Vn, quando você olha esses coeficientes aqui, eles vão dar a última coluna. Então, veja só como é que vai ficar. Como eu falei, né? Aqui, ó, a primeira coluna, A11, A21, aí vai até AM1. Aí, T de V2 vai dar a segunda coluna, e você vai, né? Até que T de Vn, né? Quando você olha os coeficientes, isso dá a última coluna. Então, A1N, A2N, vai até AMN. Pronto, então essa é que é a nossa matriz da transformação linear. Então preste atenção que esse passozinho aqui de existência, ele te ensina como é que na prática você vai encontrar a matriz da transformação linear. Você pega a base do seu espaço de saída,
aplica a transformação nesses elementos da base do espaço de saída. Então, você pega e escreve essas imagens desses elementos como combinação linear dos elementos da base do espaço de chegada, e daí, a cada imagem dessa, a distribuição dos coeficientes que aparecem vão dando as colunas da sua matriz da transformação linear. Agora atenção, tá? Esses coeficientes aqui, ó, você juntou esses coeficientes aqui do T de V1, isso dá a primeira coluna, não a primeira linha, tá? Tenham bastante atenção quanto a isso. Aí agora o passo 2 é provar que com essa definição de matriz da transformação linear que nós fizemos, nós obtemos essa propriedade aqui, que as coordenadas de T de V na base alfa, isso é a mesma coisa que o produto da matriz da transformação linear pelas coordenadas do vetor V na base beta. Então vamos provar essa propriedade. Então como é que a gente faz, né? A gente pega um V qualquer em V, seja V pertencente a V qualquer. Então, como beta é a nossa base de V, a gente tem que esse V pode ser escrito como combinação dos elementos dessa base beta. Então significa que V pode ser escrito assim, ó, A1, V1, mais, digamos, até AN, VN. Onde esses AIs aí são os coeficientes, são elementos reais, tá? A1 até AN pertencem a R. Então, uma primeira coisa, né? Quem é essas coordenadas aqui na base beta, tá? Só para a gente relembrar. As coordenadas são exatamente esses coeficientes aqui que aparecem na combinação linear com os elementos dessa base beta que você está estudando. Portanto, a representação que a gente dá a coordenadas é a seguinte, ó. Essa coordenada aí de V nessa base beta é exatamente a matriz coluna com esses coeficientes. A1, A2 até AN. Tá? Então a gente já tem isso aqui. A gente quer tentar verificar essa propriedade aqui para T de V na base alfa, que isso é esse produto. Então vamos fazer T de V, tá? Então quem aqui é T de V? T de V, isso é exatamente T, aí você pega e considera V com essa combinação aqui, tá? Vai ser T em A1, V1, mais até AN, VN. Aí usa o fato de que T é linear, então ela consegue quebrar isso aí. E consegue ficar dessa forma aqui, ó, somatório com J igual a 1 até N de AJ T de VJ. Tá? Eu estou organizando aqui na forma de somatório para não ficar um negócio tão grande. Aí agora, o que é que você vai fazer? Olha para cá, ó. Bem ali você tem aqui a expressão de T de VJ. Né? Isso para cada J de 1 até N. Só que os T de VJ eles são dados por essa combinação aqui nesses elementos da base alfa, né, nos WIs. Então, em particular, quando o J é 1, T de V1 é essa distribuição aqui. O T de V2, né, vai ser a distribuição em que você vai ter fixo nesse segundo subíndice o número 2, né, e assim vai. Então, isso quer dizer que aqui, no lugar desse T de VJ, você pode substituir a seguinte expressão. Você mantém esse somatório em J, né, de 1 até N, AJ. Aí bem aqui você vai colocar somatório com I igual a 1 até M de A e J WI, tá? Que representa exatamente a combinação linear, né, que é dada por esses elementos T de VJ na base alfa. E aí eu deixo para você abrir essa conta aqui e perceber que isso aqui acontece, tá? Verifique que é só abrir a conta, tá? Você abre os dois somatórios aí que você percebe que você pode reescrever esse somatório dessa forma aqui, ó. É a comutação, tá? Você pode comutar essas somas aqui, na verdade. Isso é a mesma coisa que o somatório com I, de 1 até M, do somatório com J, desde 1 até N, de A e J, AJ, multiplicando WI. Tá? Ou seja, aqui desse passo para esse, eu só troquei os somatórios de lugar. Mas você tem que perceber por que esses somatórios podem trocar de lugar, tá? Então fica como essa partezinha aqui para você verificar. Não é complicado. Então, qual é a conclusão? Como você conseguiu escrever T de V, vamos olhar aqui para a expressão completa, ó. Você saiu aqui de T de V e você conseguiu escrever como uma combinação nessa base alfa, né? Ou seja, como combinação desses WIs. Então significa que as coordenadas
nessa base alfa é dado por esses coeficientes aqui, ou seja, esses somatórios aqui. Ou seja, esses somatórios são de fato os teus coeficientes. Então, a conclusão é essa aqui, ó, que T de V, quando você está olhando na base alfa, aí é a matriz coluna em que você tem esses somatórios aqui, tá? Desde 1 até M. Ou seja, é a matriz com uma coluna e M linhas. Então fica assim, ó. O primeiro é somatório com J desde 1 até N de A, J a J. Aí aqui o segundo elemento é somatório de J igual a 1 até N de A, 2J a J. Tá certo? É simplesmente você ir considerando os coeficientes aqui, trocando esse elemento I aqui sucessivamente por 1, 2, 3, até chegar em M. Então aqui o último elemento é somatório de AMJ a J, com J igual a 1 até M. Aí abrindo um pouquinho, né, para você perceber o próximo passo que nós vamos fazer, abrindo esses somatórios, fica assim, ó. Mas aí você vai perceber que isso é exatamente o produto de duas matrizes. Tá? Você vai perceber isso aqui, ó. É exatamente isso aqui que você vai perceber, que essa parte aqui de cima, ou seja, essa matriz que tem apenas uma coluna e M linhas, é exatamente o produto dessas duas matrizes. Quer confirmar? Sai fazendo os produtos. Pega aqui, ó, faz linha por coluna. Você vai perceber que nesse caso, ó, seria A11, A1, A12, A2, aí até chegar em A1N, AN, né? Isso em somas. Mas veja que dá exatamente esse primeiro elemento, ó, A1, A1, A12, A2, até A1N, AN. Ou seja, de fato, essa matriz pode ser quebrada no produto dessas duas. E quem é que é essa daqui? Essa daqui é exatamente a matriz da transformação linear, né? É exatamente T de beta alfa. E quem é essa daqui? A gente identificou bem aqui em cima, ó. É exatamente as coordenadas do vetor V na base beta. Portanto, a gente chega na fórmula que a gente queria chegar, né? E isso prova essa segunda parte, né, dessa fórmula que relaciona a matriz da transformação linear com as coordenadas do vetor imagem. Então aqui do teorema, né, nós já mostramos que existe a matriz da transformação linear e nós acabamos de provar essa fórmula aqui. Agora nós vamos mostrar que essa φ é um isomorfismo. Então vamos lá, né? Aí lembra que para provar que φ é isomorfismo, né, nós temos que provar que φ é uma aplicação linear e que é bijetiva. Então a primeira coisa que nós vamos mostrar é que φ é linear. Então, faça o seguinte, seja K um número real e TS pertencentes a L de VW. Ou seja, T e S são transformações lineares de V em W. Tá? Você tem que saber, né, onde é que essa tua aplicação φ ela está atuando. Ela está atuando pegando transformações lineares. Tá? Basta olhar para cá. E aí o que é que você tem que mostrar? Né? Você tem que pegar, fazer φ de KT mais S. E você gostaria de mostrar, né, que isso é a mesma coisa que K, φ de T mais φ de S. Vamos tentar mostrar exatamente isso aí. Por definição de φ, o que é isso aqui? Olha aqui o que é que tua transformação faz. Ela associa a transformação linear à matriz da transformação linear. Então, como a gente sabe que esse espaço aqui ele é um espaço vetorial, então esse elemento é uma transformação linear. Então, a função dessa aplicação φ é pegar e transformar isso na matriz da transformação linear KT mais S, da base beta para a base alfa, porque para esse teorema nós estamos supondo essas bases fixadas. E agora, o que é que nós gostaríamos que acontecesse, né? A gente gostaria de que acontecesse algo desse tipo aqui, ó. Houvesse uma quebra aqui nessas matrizes, né? Ficasse assim, K, a matriz de T de beta até alfa, mais a matriz de S de beta até alfa. Porque a gente sabe que isso aí é exatamente K, e aqui é exatamente φ de T, e aqui é exatamente φ de S, né? Pelo que essa aplicação φ faz. Agora, o que não é
imediato é exatamente isso aqui que eu disse, tá? Esse passo aqui, você poder quebrar essas matrizes aqui. Então isso aqui na realidade vai ser uma afirmação que nós vamos provar. Então vamos provar aqui bem aqui essa afirmação, né? Como é que a gente faz, né? A gente vai ter que construir essas matrizes, né, de T e de S. A de T a gente já construiu bem aqui, ó, na parte da existência. A gente essencialmente faz T nos elementos da base, só que aí para a gente construir a matriz de S a gente vai ter que fazer a mesma coisa, vai fazer S nos elementos da base. Então vamos lá, né? Construa a matriz de T e a matriz de S. E essa construção é exatamente você pegar, aplicar T nos elementos da base. Ao invés de escrever aqui esse sistema, né, dessa forma, eu já vou escrever de forma mais compacta, tá? Para ficar menor. Você faz assim, T em geral nos VJs, isso é somatório com I igual a 1 até M de AIJ WI. E S, quando você aplica nos VJs, a gente admite, né, que é somatório com I desde 1 até M de BIJ WI. Isso para J variando, né, 1, 2 até chegar em N. Isso aqui é uma forma menor, né, de você escrever esse sistemazinho aqui, tá? Então a conclusão é que a matriz de T e de S é formada por esses coeficientes aqui. Então você pode, né, colocar que a matriz de T é exatamente a matriz A e J, né, com essas entradas A. E que a matriz de S é exatamente a matriz com entradas B e J. Então tá aí, você tem essas duas matrizes. Agora vamos olhar quem é essa matriz aqui, né, que tem essa combinação com esse escalar e essa soma. Vamos tentar observar. Como T e S são lineares, a gente tem o seguinte, ó. Para a gente conseguir escrever essa matriz soma, a gente tem que fazer o mesmo processo que a gente fez para T e para S. A gente tem que aplicar KT mais S nos elementos da base e depois reescrever como combinação desses elementos aqui W. Então vamos lá, tentar fazer isso, né? Eu vou fazer também de forma compacta para a gente não perder tanto tempo. Ó, você vai fazer KT mais S aplicando nos VJ. E aí o que é que acontece? T e S são lineares, como eu coloquei aqui em cima. Então isso é a mesma coisa que KT de VJ mais S aplicado em VJ. Então maravilha, né? A gente tem a cara de quem é T de VJ e S de VJ. Estão bem aqui em cima todos dois, ó. Então a gente substitui. Então isso aqui vai dar somatório. O K fica aqui fora, tá? Por enquanto. Somatório de AIJ WI mais somatório de BIJ WI. Isso com I de 1 até M. Tá? E já a gente coloca que é para todo J, desde 1 até N. Tá? A gente coloca já. Mas aí o interessante é que você pode fazer o seguinte, ó. Somatório com I desde 1 até M de KAIJ mais BIJ WI. Você pode pegar e juntar, né, esses dois somatórios em um só e colocar os WI em evidência, né, porque ele aparece aqui nos dois. E o que é que isso está te ensinando, né? Como isso é válido para todo J, né, desde 1 até N, eu vou colocar agora, para todo J, desde 1 até N. Então aí isso significa que a matriz dessa transformação linear aqui, dessa transformação que tem essa combinação com escalar e essa soma, é a matriz que tem por coeficientes esses elementos. Então vamos escrevê-la para a gente perceber como é que vai ficar. Então, KT mais S de beta até alfa, essa matriz aqui, ó, KA11 mais B11, aí vai até KA1N mais B1N, aí aqui desce KAM1 mais BM1, KAMN mais BMN,
E aqui você usa simplesmente as operações aqui sobre matrizes, né, que torna as matrizes um espaço vetorial. Você sabe que pode quebrar na soma de duas matrizes e que o escalar pode sair para fora. Então isso aqui é a mesma coisa, ó, que K vezes, aí essa matriz aqui, A1, A1N, AM1, AMN, mais a matriz que tem esses coeficientes B, tá? E aí você percebe que quem é essa matriz com esses elementos A? Isso é exatamente a matriz de T. E quem é essa matriz com esses elementos B? É exatamente a matriz de S. Então aí está demonstrado aquilo que a gente gostaria. A matriz dessa combinação, KT mais S, ela pode ser quebrada em K, matriz de T, mais matriz de S. O que prova a afirmação que a gente fez, né? Prova a afirmação e, consequentemente, segue a linearidade aqui de φ. Aí falta a gente mostrar que φ é bijetivo. Então, passo 2 é que φ é injetivo. Para mostrar que uma transformação linear é injetiva, é suficiente a gente mostrar que o kernel dela é composta apenas pelo elemento nulo. Então, vamos observar se é isso mesmo, né? Então, vamos lá. Se φ de t é igual a zero, nós gostaríamos de mostrar que t tem que ser a transformação nula. Mas, o que é essa ação de φ? Essa ação de φ é exatamente colocar aqui a matriz da transformação linear. Isso é dizer que a matriz da transformação linear é igual a zero. Ou seja, está dizendo que a matriz da transformação linear é igual a matriz, tá? Esse zero aqui não é zero número, é zero matriz, tá? Matriz M por N. Está dizendo que todas as coordenadas dessa matriz da transformação linear é zero. Então, o que é que isso significa? Significa que quando você pegar essa aplicação T aplicada nos elementos da base, né, ou seja, aplicando em V1 até Vn, tudo isso aqui vai ser zero. Né? Porque é exatamente assim que é construída essa matriz T. Né? É exatamente pelos coeficientes que você pega quando você escreve as imagens dos elementos da base beta. Mas aí, como você está comparando com a matriz nula, então significa que todos os coeficientes são nulos e, em particular, ocorre isso aqui. Mas aí, ó, se você está dizendo que t se anula na base, então a conclusão é direta, que a própria t tem que ser a aplicação nula. Por que tem que ser? Você pega um V qualquer, tá? Se V pertencente a V. Então, como esses VI são base, então significa que V é somatório de AI, VI, né? Com I desde 1 até N. Então, quando você analisa T de V, você está analisando T desse somatório. Mas aí, você usa a propriedade de linearidade de T, e isso se torna isso aqui, ó. AI, T de VI, com I desde 1 até N. Só que T de todos os VIs são iguais a zero. Então, significa que T de V é igual a zero. E isso para qualquer vetor de V. Então, a conclusão é que T é a transformação identicamente zero. E isso vai implicar, né, que o kernel de φ só tem o elemento nulo, o que atesta a injetividade. E o último passo é que φ é sobrejetiva. Então, olha aqui para a sua transformação. Né? Ela sai do conjunto das aplicações lineares e chega no conjunto das matrizes. Para olhar que ela é sobrejetiva, a gente pega uma matriz qualquer aqui, né, no conjunto das matrizes, e observa que essa matriz ela é imagem de uma transformação linear. Vamos fazer isso, tá? Seja X, né, uma matriz qualquer, digamos que ela tem essa cara aqui, ó. Digamos que X é x11, x1n, xm1, xmn, tá? Então, para essa x aqui, vamos fazer a seguinte definição. A gente tem que arranjar uma transformação linear, né, de modo que quando a gente aplica φ nessa transformação dê exatamente x. Então, vamos fazer a seguinte definição. Ó. Defina t de V1 até t de Vn da seguinte forma. T de V1 vai ser exatamente x11 W1 mais x21 W2 mais
xm1wm. E aqui, né, você vai prosseguindo até chegar no último, que vai ser exatamente x1n w1 mais x2n w2 mais xmn wm. Ou seja, o que é que eu estou fazendo, tá? Eu estou pegando e definindo t de v1, t de v2 até t de vn da seguinte forma. Por exemplo, t de v1 eu estou pegando e fazendo a combinação com os elementos da base alfa, que é os wi's, em que cada coeficiente é um elemento aqui dessa coluna, da primeira coluna da matriz X. Aí quem seria o t de v2? Seria a combinação com a segunda coluna. Quem é esse t de vn? É a combinação com os coeficientes sendo essa última coluna, tá certo? Eu já estou provocando nessa transformação a ter X como matriz dela. Eu já estou fazendo ela dessa forma. Aí, caso vocês queiram, podem pausar o vídeo um pouquinho para pensar por que essa transformação aqui está bem definida. Eu vou dar a resposta agora em seguida. Essa transformação está bem definida porque a gente provou um teorema que diz que quando a gente tem uma base e a gente define a ação, né, uma ação da transformação nos elementos da base, isso dá uma transformação linear, né? Então, essa transformação existe e é linear, né? Isso pelo teorema de existência de transformação linear, tá certo? E é claro, né, que a matriz da transformação na base beta para a base alfa é exatamente x, mas a matriz da transformação é exatamente a imagem de t, né? Ou seja, essa aplicação φ ela é sobrejetiva, tá? E eu espero que tenha sido bem compreendido, né? Por que é x? É exatamente porque a gente já definiu, né, essa transformação linear de modo que a matriz dela é exatamente x, né? Basta lembrar da construção que eu fiz lá na parte da existência no comecinho, tá bom? E aí, isso prova o teorema, porque a gente tem que φ é uma aplicação linear bijetiva, portanto é um isomorfismo. E aí um corolário que segue imediatamente é o seguinte: o corolário ele vai dizer com respeito à dimensão desse espaço, né, das transformações lineares. Como ele é isomorfo via φ ao espaço das matrizes, e a gente falou, né, no vídeo onde falamos sobre isomorfismo, que quando você tem um isomorfismo entre dois espaços, então a dimensão dos dois espaços deve ser a mesma. Portanto, como a gente sabe que a dimensão desse espaço das matrizes é m vezes n, então a gente conclui que a dimensão desse espaço das transformações lineares também é m vezes n, tá? Aqui, para o espaço das matrizes, você consegue construir explicitamente uma base, tá? E aí, por meio dele, né, você consegue a dimensão desse espaço das transformações lineares. E com isso a gente termina esse vídeo.